Alguns materiais em nosso planeta têm traços incomuns e bizarros. Um pouco como eu. Prepare-se para se impressionar. O número 1 é o aerogel. Aerogel é uma estrutura sólida e transparente. É como a melancia da comunidade científica. E tem mais, o aerogel está entre os materiais mais leves e sólidos conhecidos pelos mamíferos humanos. É realmente leve. É apenas 3 vezes mais denso do que o ar, apesar de ser sólido. Como ele é feito? É criado pela combinação de 2 materiais para formar um gel. Em seguida, retira-se o líquido do gel, substituindo-o por ar. Este material translúcido é um dos mais finos materiais de isolamento. Quando você olha o aerogel sobre um fundo claro, é quase impossível de vê-lo. É como um manto de invisibilidade do mundo real. Quando você olha para ele em frente ao fundo, ele tem uma cor azulada. A lógica é a mesma de por que o céu é azul. As ondas azuis dispersam a luz. Pela mesma razão, parece transparente quando se olha sob infravermelho. Os poros compostos pelo aerogel fazem dele uma opção fantástica por ser isolante térmico. Essa é a sua principal área de uso. Como bloqueia muito bem o calor, a NASA o utiliza em missões. Por exemplo, querem usá-lo em Marte, para que eletrônicos não fiquem frios por lá durante a noite. Não podemos realmente vê-lo e usá-lo na vida cotidiana, mas no futuro poderemos. Os cientistas estão tentando reduzir seu custo e aumentar sua durabilidade. O número 2 é o revestimento mais escuro do mundo, Vantablack. Uma empresa nanotecnológica criou este buraco negro. É chamado assim porque o material é muito escuro para que o olho humano possa identificar sua forma. Imagine entrar numa sala coberta com Vantablack. Eu ficaria assustado. O Vantablack é feito de nanotubos de carbono e absorve 99,96% de toda a luz que chega a ele. Ele é cultivado em folha de alumínio. As pregas e amassos na folha parecem desaparecer quando ela é coberta com o Vantablack. Como eu ficaria se usasse roupas Vantablack? Os cientistas dizem que eu ficaria parecendo um recorte de papelão bidimensional. Não, obrigado, eu gosto do meu corpo tridimensional. De qualquer forma, este revestimento é destinado a outras coisas, como a indústria espacial. Ele existe para suportar câmeras pneumáticas, telescópios e sistemas de varredura infravermelha, já que é eficiente na redução da luz difusa. O material super hidrofóbico é uma coisa legal que faz com que a água se encerre em pequenas esferas. Aqui elas se parecem com pedras preciosas. Sua superpotência é a resistência à água. Para deixar as coisas mais claras, se você borrifasse seu para-brisa com ele, poderia dirigir na chuva a até 65 km por hora e seu para-brisa não molharia. Na verdade, não é apenas a água que se transforma em pequenas bolas com o material super hidrofóbico. Quase todos os líquidos podem se transformar em esferas com ele. Os ferrofluidos são similares a qualquer tipo de líquido, a menos que entrem em contato com um campo magnético. Quando são magnetizados, formam formas estranhas. Basicamente, eles fazem tudo que os ímãs sólidos normais fazem, mas o fazem em estado líquido. Eles se dispersam aleatoriamente quando o campo magnético é removido. É um tanto divertido de se ver. O níquel-titânio, conhecido como nitinol, é uma liga metálica com algumas características incomuns. O que é estranho nesta liga é que ela pode sempre voltar à sua forma original. Tem super elasticidade e pode se lembrar de sua forma original. Vamos supor que você faça um triângulo com nitinol e depois o dobre completamente. Uma vez que você o soltar, ele começará imediatamente a retornar à sua forma triangular original. Embora tenha outras aplicações, o nitinol é geralmente usado na indústria médica. Um exemplo bem conhecido são as endopróteses. Como assim? O nitinol pode se dobrar dentro do corpo quando necessário. Ele tem a durabilidade do metal, mas pode sempre retornar à sua forma original quando a pressão que o faz deformar é descarregada. O coração ativa a curvatura e a forma do nitinol. Em algumas temperaturas, ele se curvará para outras formas, e em outras temperaturas voltará à sua forma original. Quero fazer uma pausa para falar de todos os materiais incríveis do mundo pró-ciência. Vamos agora prestar atenção a uma substância legal que você pode até mesmo fazer em casa sozinho. Seu nome chique é acetato de sódio, mas podemos chamá-lo de gelo quente, como outros o chamam. No gelo quente, o processo de cristalização é exotérmico, o que significa que uma reação é acompanhada pela liberação de calor. Portanto, o resultado obtido será quente ao toque. É de onde vem o nome. A lógica não é tão complicada assim. Aqui está a receita para esta experiência científica fantástica. Você pode criar uma torre de cristais ou esculturas como resultado deste experimento. Primeiro, misture 6 colheres de sopa de bicarbonato de sódio com 2 litros de vinagre branco.
Uma reação química ocorrerá e a mistura ficará gaseificada. Uma vez terminada essa reação, ferva a mistura em fogo médio-alto até que cerca de 90% do líquido seja evaporado. A solução de acetato de sódio contém água. Se diminui a quantidade de água na solução com a fervura, mas, é claro, ainda resta um pouco de água lá. Quando o líquido é evaporado, você também deve ver uma fina crosta se formar na parte superior. No passo 3, você deve ver os cristais se formarem quando o líquido evaporar. Então, raspe-os das laterais da panela com uma colher e adicione-os a uma pequena tigela de vidro. Reserve para a mágica. Depois, retire toda a solução do calor e despeje-a em uma pequena tigela de vidro. Adicione uma colher de sopa de vinagre e mexa. Encha a tigela de vidro maior com gelo e água. Afunde um copo menor cheio com a solução em água com gelo até acalmar. Ao esfriar a solução, você leva o acetato de sódio a uma temperatura mais baixa do que o ponto em que ele normalmente se tornaria sólido. Por fim, quando a solução se acalmar, pegue uma pitada de acetato de sódio cristalizado e adicione-o à solução para criar gelo quente. Pronto! As moléculas de água bloqueiam o acetato de sódio de formar cristais. Quer dizer, os cristais podem começar a se formar, mas como algumas moléculas se unem, as moléculas de água as dividem novamente, e é por isso que o gelo quente ocorre em primeiro lugar. Os hidrogéis ficam em um limbo entre líquido e sólido. Isso é o que os torna fascinantes. Um exemplo diário seria a gelatina. Um hidrogel mantém sua forma e não flui em torno de objetos. Estes são os traços de um objeto sólido, mas ele também se dobra facilmente como um líquido com uma maleabilidade extremamente suave. Eu dei o exemplo da gelatina, mas existem outros tipos de hidrogel e outras áreas de uso. Por exemplo, cientistas o utilizam para biomateriais. Por ser flexível e durável, ele pode ser aplicado no corpo humano. Sua capacidade de liquidificar completamente e preencher um espaço atrai a atenção da comunidade científica. Como ele consegue seu estado de gelatina? Os hidrogéis são uma série de polímeros. Quando são aquecidos, as proteínas do polímero viajam livremente. Quando são resfriados, essas proteínas endurecem novamente. No entanto, elas não endurecem drasticamente como quando a água endurece para formar o gelo. As proteínas poliméricas mudam de estado aparentemente suavemente. O galho é uma substância metálica parecido com um metal líquido que você provavelmente viu nos filmes com sua cor branca brilhante e prateada. O galho está na lista porque tem essa estranha característica. Ele se liquefaz a uma temperatura bastante baixa, em torno de 30 graus Celsius. Isso é próximo à temperatura ambiente em muitos lugares no verão. Quando você pega galho na mão, parece que está segurando um metal líquido. Tem um bônus: você pode brincar com o metal, já que ele é líquido. Ele rola e faz várias formas, como se fosse um brinquedo. O galho é macio mesmo em seu estado sólido. Você pode dividi-lo ao meio com uma faca sem precisar de toda a força de seu braço. Este metal tem muitos usos práticos também. Por exemplo, ele está envolvido em luzes LED e na indústria farmacêutica. Mas eu suspeito que você não encontrará muito dele em motores de foguete.